som, você só reconhece esse som aqui. Tô meio ruimzinha para reconhecer hoje, né? Oh. Tô meio ruimzinha para reconhecer. Não, tá ótima, você tá super bem. Vê. Na cozinha. Tá cheirando a água na chaleira. Não é isso? Acertei, então. Deu? Reconheceu, né? Sim. Deixa eu ver. Se era isso, era. Era isso mesmo. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Esse aqui não sei se vai reconhecer, mas vamos ver. Vamos. Esse barulho lá fora tá atrapalhando um pouquinho, deixa eu ver aqui. Esfregar com a vassoura? Alguma coisa? Escova? Pode ser, se fosse na cozinha, fazendo alguma coisa na cozinha. Lavando feijão? Não? Talvez tu não reconheça, na verdade tá cortando pão, com uma faca de serra. Isso tu reconhece fácil. É meio difícil reconhecer assim, tá cortando pão. É. Pão. Uma faca de serra. Assim. O que quando a mãe fez assim, elas pensam que pra ela esse som não era o mesmo, que na verdade o pão não tinha casca grossa, assim, um pão de casca grossa. E vocês tinham pão de milho, então mais fino, então não fazia esse som, segundo ela, o som era diferente. Era diferente por causa que na época o pão, que nem desse tinha casca grossa, ele fazia assim, ele tinha esse som. Deixa eu ver, mas tem mais um pouquinho, tá quase no fim aqui. Mas eu não tenho pressa. Aqui, deixa eu ver se ficou. Esse barulho, o que é essa sorveteira que tá na rua tocando? Ó. Não? A porta? Fingindo a porta? Porta de quê? É uma porta, tá certo. Porta da cozinha? Como é que sabe que é uma porta? A portinha do fogão, será? Portinha do fogão? Isso. Tu reconhece a portinha do fogão? Portinha do fogão, sim. Vocês tinham fogãozinho assim, né? Fogãozinho ali. Tinha. Agora que eu me lembrei que ele fazia esse barulhinho. Quem fazia o fogo? Fazia fogão. De manhã cedo era o pai. E no final da tarde eu tinha que fazer. Quando eu estava. Quem estava em casa assim tinha que fazer no final da tarde, né? Sim. Se não ficava assim, quando era frio, ficava aceso todo dia, né? Quando alguém ficava em casa. Né? E se não, de manhã cedo. E daí tinha a Irene, era aquela que tinha que deixar sempre a caixa da lenha cheia de graveto. E um dia eu me esqueci de levar os gravetos para dentro, eu era criança, e eu te disse, tudo tinha que se fazer, né? E aí a gente guardava os gravetos embaixo do porão, mas era só uma boca que tinha assim, que tu entrava, tinha que entrar baixadinho, né? Eu me fiz levantar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para buscar os gravetos para eu não esquecer mais. E eu tinha que levantar e ir no escuro buscar os gravetos. O vô fez levantar que horas? 5 horas da manhã, para ir lá embaixo, porque era uma obrigação que eu tinha. Nunca podia faltar graveto, porque a gente não tinha fogão a gás, né? Não existia ainda, né? Então, a caixa da lenha nunca podia faltar graveto e nem lenha. E essa é a minha missão, que eu tinha que fazer todos os dias, né? E um dia eu me esqueci dos gravetos, tinha lenha. E o pai de manhã bem cedo, ele levantou, não tinha graveto, e como é que vai acender? E as crinfas que tinha, crinfa de pinhão para acender fogo, né? E os gravetos, não podia faltar.
Daí ele me fez levantar 5 horas da manhã, ir lá buscar gás, mas nunca mais me esqueci, porque quase morri de medo aquele dia. Medo do quê? Medo de ir lá no escuro, 5 horas da manhã. Medo do escuro, mas o que ia encontrar no escuro? Hã? O que podia encontrar no escuro? Medo do quê? De fantasma? Não, de bicho, aranha, coisa, porque era só um buraco que tinha ali que a gente guardava os gravetos para seco, assim, as crinfas, era só, mas aquele dia eu me esqueci, né? Mas ele não deixou para depois. Eu tinha que ir lá buscar. Meu pai era muito severo. E o fogão a lenha estava ligado o dia inteiro? Você ligava de manhã e o fogo ia o dia inteiro? Como é que funcionava? De manhã, sim. De manhã, então, ele não apagava nunca, a manhã inteira. E de tarde, se a gente ia todo mundo para a roça, então apagava, né? Uhum. E daí, no final da tarde, a gente acendia para de noite. Antes de ir tratar os bichos, tirar leite, a gente acendia fogo, né? Quando chegava, já tinha água quente, chimarrão, quando chegava de tratar os bichos daí, então, enquanto que o pai e a mãe tomavam chimarrão, a gente fritava um aipim, feijão, arroz, feijão a gente sempre tinha, arroz a gente fazia. A mãe fazia todos os dias uma panela de feijão, todos os santos dias. Uma panela de feijão, sempre. E feijão preto, Feijão preto. Sempre. Nós tínhamos morinho também. Sim. Aqui hoje eles dizem o carioquinha, assim, mas nós chamávamos morinho. Aquele, assim, ele era bem... E vocês gostavam mais do preto ou do morinho? Eu gostava mais do morinho, o pai também. Mas lá não se refogava nada. Quando o que plantava, o que vinha para mesa a gente comia, né? A gente, imagina, quem trabalha não tem muitas opções. Era feijão, arroz, aipim, e deu, né? E um ovo frito, não era sempre. Pão de milho com chimia, era melhor. Se eu tinha feijão e arroz, e uma saladinha e um pedaço de pão de milho com chimia, mas junto, não precisava mais nada. E de janta, e de noite era mais, então também tinha jantar, não era só café? Não, de noite não jantava. Nunca tinha café. Meu pai não era de café. Então, como a gente fazia janta, também fazia para todos, né? Nós fazíamos, depois que nós éramos crescidos, né? Daí o pai e a mãe sentavam, tomavam chimarrão. Quando era calor, eles tomavam um chimarrão lá fora na grama. E quando era frio, a gente não cozinhava, né? Roda do fogão, a gente fazia. Tia, vamos ver se esse som diz alguma coisinha. Então quase no fim. Relógio. Despertador. Eu já fiquei sabendo pela Marlene que esse relógio é diferente. Vocês tinham outro tipo de relógio, um outro som de relógio, né? Não tinha outro som. Que falou que era um cuco, né? Não. Marlene fala assim, ela fala não era o cuco aquele, mas ele fazia tim-dão. Ele tinha 2 martelinhos que batiam, então cada um martelinho, na hora dele bater as horas, sim. Dentro ele tinha 2 martelinhos, eles batiam, um batia um som, outro batia outro, né? Sim, e não tinha cuco? Não. A Marlene disse que tinha um cuco, tom, ela esqueceu o som que tinha. Não, a Marlene nunca viu esse relógio, quem sempre, quando não era o pai que estava cortando nesse relógio, era eu. E então... tu dava corda para ele, né? Então ele já, quando o pai dizia, o relógio não tem corda, e tu tinha que dar corda, era uma vez por semana aquele relógio, tu tinha que dar. E ele tinha atrás, assim dentro, atrás, porque assim, então tinha o relógio aqui, né? Como é que se diz os ponteiros. Os ponteiros, né? E atrás dos ponteiros, então tinha 2, vamos supor, 2 ferrinhos, onde que cada martelinho batia. Então ele vinha assim, um batia, sim. Assim. Então tava 2 sons, né? 2 sons. Isso. Né? 2 sons diferentes, né? E aquele relógio, o meu pai trouxe pra cá. Foi o que o pai trouxe. E ele ficou ali em casa, e aí depois o pai faleceu, e eu mandei arrumar esse relógio. E aí o pai mandou arrumar, mas ele não ficou bom. Depois o pai faleceu, e aí eu mandei arrumar. Ele trabalhou um tempo, depois eu tinha que mandar arrumar. Ele ficou muito tempo parado. Aí muita gente dizia, não presta, relógio parado dentro de casa não presta, não é bom.
não faz bem pra gente, não sei o quê. Eu disse, mas isso não está escrito na Bíblia. Eu disse assim, isso aqui não... Eu não sou supersticiosa. Aí, mas um dia eu levei lá, o Fábio me levou lá num amigo dele. E aí foi. Fábio, passa lá, vê se o relógio está pronto. Ele mandou restaurar. Porque ele já estava meio assim, feio a pintura dele, né? Então, mandou fazer ele. Tá, ele está arrumado, sim. Aí, era o tal de Claudinho. Eu liguei e disse, Claudinho, meu relógio. Ah, ele está lá no homem, eu tenho que... Ah, vai, ele esqueci do teu relógio, eu tenho que mandar buscar. E aí eu fui umas quantas vezes, o Fábio foi, não tinha vindo ainda. E um dia eu fui lá, vai, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que bater umas fotos e tu vai ter que me dizer qual é teu relógio, porque levei uns quantos lá e agora não sei qual é o teu. E um dia ele ligou que o relógio estava pronto. Ele me trouxe um trambuco assim, mas tá louco, desse tamanho assim, comprido e estreitinho. O nosso era assim, altinho assim, mais larguinho assim, sabe? E mandei de volta, queria meu relógio, fui mais umas 3 vezes lá, meu relógio sumiu. Sumiu. Fiquei certo, sem vendeu por um bom dinheiro aquilo. É, eu acho porque ele tinha muito, meu pai dizia que ele tinha muitos diamantes dentro. É possível. Aquele relógio antigamente era tudo feito com coisa. Com material de primeiro, né? É, e esses dias eu não sei quem que me pediu lá embaixo. Quando eu estive lá embaixo, eu não sei onde é que o pai, onde é que está o Techloschnida, ele disse, wo der Albus hat, ele disse assim. Falei assim, o que é? Nos olhos de diamante, você só? É, senhora, rosto dele. Eu disse, não, esse aqui sumiu e até hoje eu não sei quem que foi. E eu não duvido que um dia o Ed estava lá em casa, nós moramos lá embaixo, e ele olhou ele, e eu não duvido que ele não levou aquele. Sacanagem, né? É, quando eu vi, e sabe onde é que ele estava? Dentro do relógio. Dentro do relógio, porque o relógio, ele tinha um espaço, né, Sim, espaço oco, né? Tinha um espaço oco ali. Meu pai tinha guardado lá, era o lugar dele guardar o diamante. Ele dizia o diamante. É um diamante de cortar vidro, né? Sim. Cortador de vidro, né? Porque o pai ele trabalhava muito com vidro, coisa, né? Ele fazia molduras O pai fazia de tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Naquela época todo mundo fazia de tudo um pouco. Sim. Até coisa, até caixão ele fazia. Caixão de defunto. Marceneiro, claro. Ele vendia caixão onde? Ele fazia em casa. Vamos supor, a pessoa morria, e nem agora, daqui a pouco eles vinham avisar o pai, urgente um caixão. Ele ia lá, tirava o tamanho da pessoa, né? Largura, tudo. E enquanto a pessoa ficava em cima de uma tábua, em 2 cadeiras, lá velada, e até que o pai era com tudo, sabe aqueles caixão antigos que tinha todas aquelas coisas que eles tinham que pregar em roda, assim, sim, tudo enfeitado, tudo aqueles, tudo. E meu pai fazia em pouco instante, ele fazia, às vezes ele pedia ajuda quando era com muita pressa, né? Para alguém, né? Ele fazia não sabia como fazer isso. Lá dentro de casa. Tia, vê se você reconhece isso, cozinhando na cozinha. Eu acho que isso deve ter feito bastante. Inclusive morando aqui em Caxias, vamos ver. Um som na cozinha. Batatinha frita. Sim? Pode ser. Mas meu Deus! O som se parece com alguma coisa? Não consegui. Então não precisa. É fazendo uma polenta, aquele barulhinho da polenta. É verdade, certo. Vamos ver outra coisa, mais um pouquinho. Isso aqui, não sei se você vai reconhecer isso aqui. Agora no chão? Pode ser.
Isso acho que vocês não tinham. Vocês não tinham pilão em casa, tinham? Não. Tá, não. Então eles são de um pilão, aquele pilão contra pedra. Mas eu imaginei que vocês não tinham isso aqui. E esse aqui? Vamos ver se você reconhece isso. É cozinha também? Tudo na cozinha. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Vamos ver outro que é a mesma coisa, mas é um pouco diferente o som. Não fica te devendo. Então tem problema. E esse aqui? É cozinhando. Algo na cozinha. Também não, né? É picando. Ah, picando. Picando legume, coisa assim. Tá. Vamos ver esse aqui. Esse também é um som bem conhecido. Vamos ver. Uma coisa medonha? Não? Eu baixei aqui um pouquinho. Quer ver? Vamos de novo. Está muito alto. Vamos ver de novo. É aquela que eles jogam no arroz, sabe? Então o arroz é primeiro, vem aquela que sim, agora tá. Hoje não, vê se você conhece. Quer ver? Bem isso, daí que ele joga água no arroz. Aí começa a borbulhar, é verdade. Levanta a bolha. Às vezes é difícil reconhecer, quando a gente sabe o que é, a gente reconhece, né? Mas assim, vamos dizer, eu já uso bem pouca gordura no arroz e frito muito pouco arroz. Eu uso aquele da fogo, então... E esse aqui, o último som. Vamos ver esse somzinho aqui. Campainha não. Na cozinha. Na cozinha? E esse aqui? Esse a gente já fez, né? Acho que é isso, devia ser mais algum som. O que foi aquele último som lá que eu não vi? Era o som do feijão seco feijão seco caindo numa tigela pra tu escolher ele. Quer ouvir de novo, ó? Claro, escolhendo feijão, coisa assim. Coisa assim. Então acho que é isso, é mais essa brincadeira, vamos ver. A última coisa, vamos ver. Arrumando a mesa. Isso, botando arrumando a mesa para o café, jantar, que seja. Né? Acho que é isso, lidando com a louça. E para que tu acha que é? Para jantar, para o café, para onde? Eu acho que tem xícaras ali. Café. E como é que é a mesa? Tu consegue ouvir o som da mesa? Que mesa é? Qual é a material da mesa? Olha, a mesa, o som dela parece até que é de vidro. É? De madeira não é. Não?
Então são diferentes. São diferentes. Quem é que arrumava a mesa na tua casa? Hã? Quem é que arrumava a mesa na casa de vocês? Quem estava mais de fora, de levante. Assim, vamos supor, vamos fazer uma coisa, outro fazer outra. Quando vamos, Irene vai numa mesa, outro dia a Marlene era uma mesa. E assim. E assim, né? Tia, muito obrigado. Muito obrigado. Era isso a última, né? Era isso. Era a mesa de quê? Eu não sei o que ela era, mas me parecia que um pouco me parece que um pouco é o som da porcelana na madeira, na madeira, me parece. Me parece assim que é o som da porcelana. Porcelana na madeira, em cima de uma mesa mesmo de madeira, me parece. E me pareceu o som da mesa de madeira, parece que é um pouco diferente, assim. Pode ser que seja. Parecia mais que tu Vocês tinham uma mesa de madeira, né? Uma madeira bem... Sim, uma madeira. Maciça, não? Sim. Tu olhou aquela mesa que nós estamos ali embaixo? Vi, estava maravilhoso. Né? Aquela mesa, tu olhou, ela estava Sim, eu vi, aquela que a gente almoçou, né? Aquela que a gente almoçou, sim, eu vi. Sim, eu levantei a olha pra ver. Tu falou que em cima desse lá foi conferir, porque eu adoro. Ela é inteira, ela é toda inteira, ela não é nada. Olha que era uma árvore já, né? Essa aí para tirar. Vocês, quem fez essa mesa? Quem fez essa mesa? Assim que eu não sei de quem que ele comprou. E quando ele se faleceu, o Alexandre me pediu se eu ia dar mesa para ele. Eu digo,